Eu fui traída em todos os meus relacionamentos anteriores. E tudo isso, apesar de causar muita dor, era meio que natural na minha cabeça, sabe? Era meio que não tem como se relacionar sem existir traições. E a minha ficha só caiu quando, em 2019, depois que eu terminei um noivado, que não foi por causa de uma traição, mas que depois de alguns dias, depois de alguns 15 dias por aí, eu descobri que essa pessoa já me traía há mais de 2 anos. Então foi ali que o meu despertar, eu falei, eu preciso entender de onde vem isso. Por que que isso acontece comigo? Isso não deve ser normal. Foi ali que eu comecei a me questionar. E foi nesse despertar que eu busquei entender, que eu falei, não, eu quero entender, por que que eu sempre faço escolhas tão ruins? Porque eu não me considerava uma mulher ruim, eu não era uma mulher que traía, eu não me considerava uma mulher que merecia viver aquilo. E foi quando eu busquei as terapias, eu busquei a hipnose, eu busquei a constelação familiar, eu busquei a terapia tradicional, para eu entender de onde vinha todo aquele comportamento, aquelas decisões que eu tomava, que só depois eu percebiam que me causavam tanta dor. E foi quando eu comecei a olhar para as mulheres da minha família, para o comportamento dos casais que conviveram na minha vida até mais ou menos os 19 anos. Até que um dia a minha terapeuta me fez uma pergunta e ela falou assim: me fala 3 casais que você admira, o relacionamento, o casamento, casais que te inspiram a ter um relacionamento. E eu não encontrava nenhum. Eu simplesmente não conseguia pensar em ninguém que fosse uma referência de casamento para mim, nem o meu pai e a minha mãe. E foi nesse momento que ela falou: se você só enxerga relacionamentos ruins, você vai replicar esses relacionamentos ruins na sua vida. E aí começou a vir flashes do que eu via nos relacionamentos. Então eu sempre via homens que não valorizavam as mulheres, eu sempre via mulheres que estavam sempre se virando sozinha, que estavam sempre sendo traídas e perdoavam. Eu sou a nona filha do meu pai. E quando eu olhei para todas as minhas irmãs, para quem não sabe, gente, meu pai era 42 anos mais velho que a minha mãe. Então, só daí dá para vocês entenderem porque que o casamento deles não é uma referência para mim. E as minhas irmãs eram todas mais velhas do que a minha mãe. E quando eu olhava para os relacionamentos das minhas irmãs, não tinha nenhuma irmã minha que estava casada e que era feliz. Aliás, nenhuma que estava casada. Todas se separaram, casaram de novo. Então, quando você olha para a sua origem, quando você olha para os relacionamentos que te cercaram, principalmente ali do 0 aos 14 anos, você começa a entender por que você está repetindo os padrões inconscientes que foram instalados na sua mente. Só que já faz tanto tempo que você conviveu com isso que você nem se lembra que era assim. Na minha cabeça, não era assim. Só quando eu parei num processo terapêutico para olhar para isso e entender como aquilo estava influenciando nas minhas escolhas, é que as minhas fichas começaram a cair. Então, é por isso que o processo terapêutico, ele é tão transformador, porque ele tira a gente do automático, ele tira a gente daquela escolha habitual que a gente faz todos os dias, e ele faz a gente pensar e repensar. Peraí, mas de onde eu vim? Como eram as pessoas ao meu redor? Como eu aprendi? Qual foi a programação que foi colocada na minha mente desde quando eu era muito nova? E como a história do peixe que não sabe que está na água, que quer conhecer o oceano, ele não sabe que aquilo ali é o oceano, porque ele está tão imerso que ele não consegue enxergar. Isso é o que acontece com a gente. Só vai conseguir entender de onde vêm as suas escolhas quando você entender de onde você vem. Qual foi a programação que instalaram na sua mente sem que você nem soubesse que estava sendo instalado algo ali. E aí, quando você reconhece a programação que existe, você é capaz de reprogramar a sua mente para fazer escolhas condizentes com aquelas que você deseja para a sua vida realmente, e não automáticas como você fez até hoje, como eu fazia até 2019, principalmente nos relacionamentos.